Bom dia. Bom dia. Hoje, então, nós vamos começar a falar de ETL. Não, nós não estamos, hoje com a apresentação, por problemas técnicos, vamos dizer assim, mas a gente vai começar falando sobre o processo de ETL, explicar, na verdade, com maior propriedade, o que é integração, o que é a extração, o processo de extração de dados, esse tipo de coisa, tá bom? Então, até agora, o que foi que nós vimos? Nós vimos um troço chamado, um troço chamado Data Warehousing. E aí nós vimos que o Data Warehousing é um processo, Bom dia, Mônica. Onde nós temos exatamente as diversas fontes de dados distintas, E aí, a partir dessas diversas fontes de dados, você tem, um processo que joga todo mundo junto no Data Warehouse. E a partir do Data Warehouse é que você tem as soluções de OLAP acessando. Em outras palavras, você tinha as fontes de dados, como eu estou representando aqui, que são exatamente em inglês, os data source, como o João me comentou. E aí você tem um Data Warehouse, onde já teria todas essas fontes consolidadas, e a partir daí você tem exatamente a montagem, a partir do Data Warehouse, a montagem do cubo, exatamente para fazer várias dimensões, o fato, com as medidas, para daí exatamente você fazer a análise. Lembrando que ao longo das aulas anteriores, nós vimos exatamente que o Data Warehouse é uma ferramenta, o cubo através do OLAP é outra ferramenta, que são independentes, na verdade, mas que você une, realmente as integra para prover a possibilidade de análise. Daqui para cá nós vimos que nada mais é do que um acesso direto mesmo, até na aula de laboratório, nós exatamente quando vamos criar o cubo, nós criamos um data source, informamos que a gente vai pegar os dados para o cubo lá do Data Warehouse, aí a partir daí você monta o cubo da forma que você quer lá na análise. Até tem um pouquinho falando na aula, que está lá disponível já no YouTube. Tá? Entretanto, nós não comentamos exatamente sobre esse processo aqui. Colocar aqui uma nuvenzinha, colocar aqui uma nuvenzinha, mas nós não falamos esse processo aqui, que ficou faltando, ó. Ou seja, como a partir das fontes eu consigo fazer todo mundo se juntar e ficar no modo só. Nós comentamos já aqui que o nome você já sabe, que é ETL, já entende que é a abreviação de Extraction, Transformation, tá? E Load. Que o L é de load, carga em inglês, já sabe que exatamente é esse processo, já entende uma visão alto nível do que esse processo seria, tá certo? Mas hoje a gente vai começar a fazer exatamente o deep dive para encerrar praticamente, e fazer o encerramento da nossa disciplina. Então, esse processo de ETL, ele na verdade implementa um conceito, chamado, na verdade, é a ferramenta que você utiliza para implementar um conceito chamado integração. Então, integration, se preferir em inglês. Então, integração é exatamente uma atividade na qual o objetivo dela é pegar diversas fontes heterogêneas e torná-las uniformes, torná-las homogêneas. Ou seja, é você pegar um bocado de cor diferente e transformar numa coisa onde todo mundo está do mesmo tipo, está da mesma forma. Tá ok até aqui? Então, esse seria o processo conhecido como integração, ou em inglês integration. Por que eu estou falando do nome desse processo? Porque não somente chamar de ETL, porque a maioria das ferramentas que vocês têm à disposição, SQL Server, Oracle, IBM, etc., chamam exatamente as ferramentas de ETL de serviços de integração. Então, se você pegar, por exemplo, o Cognos, que é da IBM, o Cognos você vai ter lá, dentro das várias ferramentas, vai ter assim, Cognos Integration Services. Ou seja, você já entende que aquela ferramenta é a ferramenta, então, voltada para a criação de ETL, que é exatamente através dela que você vai integrar os dados, uniformizar, padronizar num modelo só. No SQL Server é a mesma coisa. Você vai chamar de SQL Server Integration Service. Tá? Então, a mesma coisa. Tá? Geralmente, toda ferramenta que faz geralmente o processo de ETL tem um nome de integração. Geralmente porque o objetivo dela é integrar, unir todas essas diferentes fontes num único formato. Tá bom? E aí, uma ferramenta de integração, ela tem 3 grandes características. Ela sempre oferece acesso ao dado, tá? Acesso ao dado, aos dados, se preferir, aos dados.
Tá? Ela oferece também federação dos dados. Federação, a gente já vai explicar. Federação dos dados. Tá? E, por fim, oferece também o conceito de captura das alterações. Captura das alterações. Então, toda ferramenta de integração, para ser ferramenta de integração, tem que oferecer essas três capacidades, esses três serviços, tá? O acesso ao dado, a federação dos dados e a captura das alterações. O que seria o acesso ao dado? Toda ferramenta de integração permite você acessar praticamente quaisquer fonte de dados. Então, quando você tem uma ferramenta de integração, ela tem que oferecer a possibilidade de conectar a praticamente quaisquer, colocar aqui, quaisquer fonte de dados. Tá? Diferente, exatamente. Então, por exemplo, as ferramentas de integração hoje, né, já baseada até nas disciplinas que vocês já viram, ela permite acessar XML, elas permitem acessar arquivo texto, elas permitem acessar planilhas do Excel, elas permitem acessar banco de dados do Access, elas permitem acessar banco de dados de SGBDs relacionais, como Oracle, SQL Server e tal. Tá? Elas permitem acessar até bancos antigos, como Paradox, tá? Infomix. Então, dependendo da situação, você tem realmente drivers de conexão. Até a gente comentou isso na aula de sábado, né? Você tem os drivers de conexão que permitem você criar o acesso para praticamente qualquer tipo de fonte de dados. E em última instância, né, se porventura a ferramenta não oferecer um drive específico, você tem o famoso ODBC, que quebra o galho, né, e aí faz praticamente conexão com qualquer tipo de fonte. Tá? Qualquer fonte, desde a Pereba até a mais ou menos, tem realmente um drive ODBC, e aí, consequentemente, você utiliza o ODBC como middleware, né, para permitir a interação entre a ferramenta de integração e a fonte de dados que está querendo conectar. Tá bom? Alguma dúvida? Claro que essas ferramentas, só para encerrar, elas têm, como é que eu vou dizer? Elas têm os drivers de conexão direta com as principais soluções do mercado. Então, se tu pegar, por exemplo, o Cognos da IBM, que eu estava comentando, quando tu vai fazer lá a conexão com as fontes, tu vai ter à disposição para se conectar a SQL Server, a Oracle, já direto, né? Que quando é direto, sem o DBC, significa o quê? Que a captura, né, a importação dos dados para dentro do ambiente de integração é mais rápida. Eu não tenho o DBC como intermediário. Então, realmente, a conexão e, consequentemente, a puxada dos dados para dentro do ambiente de integração é mais rápida. Tá ok? Até aqui, alguma dúvida? Pode perguntar, diga aí. O ODS é um driver. Não, na verdade, assim, eu minto, deixa eu me confundir. O ODS que você está falando é o Operational Data Storage, né, aquele banco que a gente viu. Na verdade, ele já é depois que eu trago os dados. Porque o ODS, lembra que ele já é um banco uniformizado. Então, na verdade, ele já trouxe os dados, independente do driver que você usa, mas ele já trouxe os dados para o ambiente de integração. Então, na verdade, né, eu teria algo assim, se pegar essa nuvem e expandisse, eu teria as fontes, aí delas eu teria essa integração inicial, ou seja, que a gente chama de extração, na verdade, e da extração que eu criaria o ODS. Entendeu? Ou seja, eu já estaria conectado a todas as fontes e já diria quais são as tabelas, os dados que eu quero trazer. Aí daí é que eu montaria o ODS. Na verdade, o ODS é montado durante o processo, mas depois da extração. Já seria, depois que eu extraio, que eu criaria o ODS. Tá, okay? Ele não é uma, como é que eu posso dizer? Ele já é o resultado do processo de acesso ao dado, do processo de extração. Ele seria a saída da etapa de extração, se você fosse armazenar isso. Porque, na verdade, as ferramentas de integração, quando tu extrai os dados, né, MySQL, Oracle, etc., tu traz todo mundo para um canto só, ele uniformiza, né, padroniza, mas ele não armazena permanente. Ele armazena dentro da ferramenta no formato dele próprio. Tá entendendo? E aí ele manipula isso até que ele vai e joga no DW. Certo? Mas o que acontece? Mas você pode então pegar esse dado que ele já trouxe e armazenar num banco, aí seria o ODS. Entendeu a diferença? Ou seja, a ferramenta de integração, quando ela traz os dados, ela já traz os dados uniformizados. Só que ele armazena temporariamente dentro da ferramenta, no formato dele próprio.
no formato da própria ferramenta, ou seja, o Integration Service cria lá um arquivo, onde dentro vai estar todos os dados no formato do Integration, que é como se fosse um formato temporário, enquanto está executando o processo. Quando terminou o processo, que ele pegou aqueles dados que foram transformados, manipulados, e jogou dentro do Data Warehouse, você concorda comigo que já terminou o processo. Então não preciso mais daqueles dados. Aí a ferramenta de integração descarta aqueles dados. A diferença quando eu tenho ODS é que ao invés de descartar, eu jogo isso num banco, que é exatamente esse banco operacional. Tá? É só essa a diferença. Ele traz todo mundo para um formato único. Que formato único? O formato da ferramenta. Não, entenda. Não, exatamente. Mas lembra que nós comentamos que o ODS é opcional. A ferramenta de integração não precisa do ODS. Entendeu? Então, na verdade, a ferramenta de integração, ela traz o dado no formato e guarda no formato dela. Aí, se você quiser, se você, como a gente comentou, né, precisa fazer umas consultas, dar um poder maior para o usuário de integração e tal, aí você pode pegar esses dados e, durante o processo, jogar no ODS. Entendeu? Mas não é obrigatório. Você vai ver que a ferramenta de integração, ela cria arquivos temporários para armazenar todos os dados extraídos no formato dela, no formato das ferramentas de integração. Da ferramenta de integração, você faz as transformações que forem precisas, e aí no final você vai pegar esses dados que estão no formato da integração e mapear para o formato do destino que você está jogando. Exatamente. Tá, ok? Porque, por exemplo, é uma comparação bem simples, para você entender. É como se a ferramenta de integração, na verdade, fosse uma aplicação. Na verdade, ela é uma aplicação. Por que eu estou dizendo isso? Dentro de linguagem de programação, eu tenho varchar? Não. Eu tenho small int, numeric, decimal? Não. Eu tenho na linguagem de programação, geralmente o quê? Int, float, double, etc. Então, o integration faria dessa forma, tá entendendo? Ou seja, por exemplo, ele pegaria todos os dados quebrados e dentro dela armazenaria como float. Aí, no final, na etapa de load, ele vai pegar o float e vai jogar num campo numeric 8.2, por exemplo. Entendeu agora como é que funciona? Porque, na verdade, entenda, a ferramenta de integração, ela não se preocupa com o destino nem com a fonte. Porque o objetivo dela é exatamente pegar, independente de como estiver no destino ou na fonte, e uniformizar, homogeneizar todo mundo para o mesmo nível. Tá, essa é a ideia. Tá ok? Alguma pergunta a mais? André, pode perguntar. Fica à vontade. Certo. Certo, perfeito, continue. Certo. Mas essa é a ideia. Eu crio o ODS não é para a ferramenta de integração, porque ela não precisa. Na verdade, o ODS, como a gente comentou, é para dar para o meu usuário um ambiente de dados operacionais, ou seja, ainda não é analítico, não é para análise, mas já operacional, mas o quê? Integrado. Entendeu? Ou seja, porque eu posso ter no meu ambiente, por exemplo, vamos supor, lá na VTI, tu usa SQL Server, mas por algum motivo tem um cliente teu também que usa Oracle. E esse cliente precisa ter uma visão única dos dados, ou seja, integrar o Oracle e o SQL Server. Então você cria o ODS para exatamente essa área de staging, ou seja, essa área na qual eu vou pegar esses dados diferentes e integrar nesse único local. Só que o ODS, ele só integra, ele não transforma, ele não gera novas informações e muito menos muda a sua estrutura para virar uma solução de armazém. Está entendendo? Ou seja, o ODS continua um banco relacional operacional. A diferença é que eu vou ter, na verdade, nesse banco, a união de todos os outros bancos que eu tenho no único ponto. E aí, para fazer análises, né, relatórios mais abrangentes, mais corporativos, aí você já sabe que você só precisa acessar um ponto. E não fazer o que geralmente a pessoa, né, os desenvolvedores, quando não conhecem a solução, fazem. O que é que o cara faz? O cara da aplicação cria uma conexão com o SQL Server, cria uma conexão com o Oracle, traz os dados e pede para aplicar na aplicação para fazer a junção. Aí isso é um porre. Está reinventando a roda, já tem isso pronto. Entendeu? Então a ideia do ODS é essa. Para quê? Para o desenvolvedor lá na linguagem Java, C# e tal, o que é que ele faz? Ele pega a aplicação e a aplicação só vai acessar o ODS, já tem tudo lá.
Entendeu? Então o usuário, quando for montar a consulta dele, só acessa só o ODS. Então, que essa é a ideia. Tá bom? Pode perguntar. Normalmente não tem recurso para ter tantos casos. Não, é o que eu estou dizendo. Na verdade, vou colocar aqui. Na verdade, o ODS, ele, por ser um banco relacional, ele pode ser armazenado no mesmo servidor, no mesmo SGBD, né, do banco realmente operacional que você tem, né, do banco, dos bancos dos sistemas. A única questão que você tem que entender é fazer o planejamento correto em relação à concorrência de transações, de leitura escrita em relação aos discos que está usando. Por exemplo, se meu operacional é muito escrita, né, se porventura meu banco operacional mesmo, né, as fontes são muito escritas, elas recebem mais do que são consultados, então é interessante eu criar o ODS para permitir as consultas, para que o desempenho das consultas não seja impactado pelas operações de escrita que acontecem nas fontes, e de preferência que esse ODS fique num HD separado, para pelo menos não concorrer a nível de hardware com a leitura, ao mínimo. E, pelo amor de Deus, né? Um HD, você precisa ter um servidor, mas pô, um HD é barato, né? Hoje, qualquer empresa, 200 e poucos reais, você compra um HD suficiente para poder ter um ODS. Tá? Aí você instala o mesmo servidor do operacional, e você vai ver que você vai ter uma melhoria significativa se você redirecionar todas as consultas para o ODS, ou pelo menos aquelas mais pesadas, né? Já que vai estar tudo integrado, né? Então você pode redirecionar e deixar o operacional mesmo, né? O CRUD, né? Sem o R, né? Na verdade seria o CUD, né? Deixar o CUD dentro realmente de outro HD, fazendo as operações sendo de outro HD. Tá, ok? Claro que aqui eu não vou entrar no mérito, porque vocês devem ter visto em banco de dados 1 e 2, né, que eu posso otimizar isso também de outras formas, né? RAID, cluster, né, hot swap, essas coisas. Aí vocês né, se viram, já passaram por isso. Tá, ok? Respondido? Respondido? Tá? Pode perguntar mais alguma dúvida, André? Não? Então, deu para entender, né, Júlia, a questão do ODS? Então, na verdade, depois que eu extrair todo mundo, que ele tiver no formato da ferramenta de integração, é que eu posso chegar e avançar, realmente, aí criar o ODS ou fazer transformações, ou fazer transformações, né, com os dados, para daí prepará-los para o modelo estrela, por exemplo, para o Data Warehouse. Tá, ok? Importante frisar que o ODS não estará, mais uma vez, como até comentei na dúvida do André, não estará no formato de armazém, ou seja, no formato estrela, né, que geralmente a gente viu que é o mais, né, assim, mais comum. O ODS estará no formato relacional mesmo, normalizado. Só que, na verdade, a grande sacada é que o ODS vai estar com todos os dados o quê? Integrados, das diferentes fontes. Então, não faz sentido eu ter ODS se eu só tenho uma fonte. Eu só vou ter ODS, realmente só vale a pena ter ODS se eu tiver mais de uma fonte. Porque senão o ODS vai ser só uma réplica do banco, né, operacional, que eu já tenho. Tá ok? Alguma dúvida mais, Marcos? Tranquilo? Podemos continuar? João? Sem problemas? Muito bem. Então, segundo, né, conceito que você tinha perguntado, federação dos dados. O que é federar? Federal, o termo federal, seria exatamente o quê? Você concentrar tudo num único ponto. Então, o conceito de federação é exatamente você concentrar toda e qualquer coisa no único ponto. Por isso, por exemplo, República Federativa do Brasil. Por que é República Federativa? República por questão do estilo, né, de eleição e tal, beleza. Federativa, por quê? Porque todo o poder concentra-se num ponto, que é exatamente a esfera governamental, né? A esfera, né, do governo federal, ou seja, a esfera do governo que representa todos. Ou seja, todos os estados, cidades, no final das contas, em última instância, respondem a um ponto, que personalizando seria a presidente da República. Tá, ok? Então, exatamente por isso que é federal, porque é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é federal, porque cada estado é autônomo. Não há um ponto central, né, de governo para todos os aspectos. Na verdade, os Estados Unidos, né, para quem não conhece o modelo, cada estado tem um grande grau de autonomia. Existem alguns assuntos que são, né, vou dizer assim, a nível, né, de país, né, a nível realmente, vou dizer assim, a nível de esfera nacional, mas cada estado tem autonomia para ter sua lei. Por exemplo, por isso que alguns estados americanos têm a pena de morte, outros não. Tá? Porque exatamente é a flexibilidade que o esquema de Estados Unidos permite. Tá, ok? Então essa é a diferença, por exemplo, no Brasil, as leis sempre vêm de cima para baixo porque é um modelo federal, ou seja, a lei maior que vale é a federal. Ainda que eu tenha um estadual que seja contra, mas se a federal for a favor, a federal é que é aplicada. É diferente dos Estados Unidos, que é o contrário.
Ok? Então, o que significa isso então, João, no caso? O que é que eu quero dizer com federação dos dados? Significa que toda ferramenta de integração, para ser ferramenta de integração, ela permite eu pegar todos os dados que eu acesso e concentrá-los num ponto. E é exatamente o que eu acabei, né, explicando por causa das dúvidas. Ou seja, quando você pega, né, as fontes de dados, traz essas fontes, né, traz esses dados, para essa ferramenta e consolida ela num ponto só, você então está federalizando os dados. Ok? E é exatamente esse é o conceito também que a ferramenta de ETL permite, ou seja, uma ferramenta de integração, uma ferramenta de integração de dados, ela permite eu pegar todos os dados e concentrá-los num único ponto. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? E terceira propriedade que toda ferramenta de integração tem é a captura das alterações. Ou seja, a ferramenta de integração ela também tem que ser inteligente, Douglas, para não pegar de novo um dado que já foi pegue e que não sofreu alteração. Presta atenção no verbo, que não sofreu alteração. Porque eu posso ter, claro, o dado, né, que sofreu alteração, eu vou ter que trazer. Mas o dado que não sofreu, para que eu vou trazer de novo? Não faz sentido. Então, as ferramentas de integração, elas também são caracterizadas por terem, né, exatamente recursos, ferramentas, que quando eu vou acessar aquela fonte de dados, né, vou acessar aquela fonte todo dia. Então, eu não preciso trazer todo o banco todo dia, não faria sentido. Eu vou trazer apenas o que foi alterado. A lógica aqui é a mesma, né, de que vocês devem ter visto, de backups diferenciais. Né? Não sei se vocês lembram, se já estudaram isso. Backup de banco de dados, você tem 3 tipos, basicamente. Você tem o backup completo, o backup diferencial e o backup de log, ou também conhecido como incremental. Então, o backup completo, quando eu já sugere, é fazer o backup todo do banco. Se o banco tem 10 GB, toda vez que você fizer, ele vai criar 10 GB. Ele vai criar um arquivo lá com 10 GB de dados lá copiados. A partir desse backup completo, eu posso criar um backup diferencial. Então, se por dia o banco muda 100 MB de dados, eu crio o backup completo, é 10 GB. Mas o backup diferencial que eu vou criar logo depois, ele só vai, né, no dia seguinte, ele só pega 100 MB, só pega as alterações. Ele não pega o banco inteiro, porque senão seria inviável. Tá ok, Douglas? Uma das características de dados históricos. Eu voltaria lá, pegaria dados alterados. Porque, entenda, a alteração de dados significa uma nova entrada no Data Warehouse. Exemplo, eu peguei você morando, né, aqui, por exemplo, no Edson Queiroz. Então, sua residência atual é Edson Queiroz. Você mudou de residência. A gente comentou isso na aula passada também. A gente já tinha comentado antes. O que acontece? Eu tenho que criar uma nova linha com você, igualzinho, só que com um endereço diferente. Porque você não mudou? Então eu vou ter o Douglas quando morava no Edson Queiroz e o Douglas quando agora mora no Alphaville. Está entendendo a diferença? Do Data Warehouse são 2 linhas. Tá, mas quando você expande lá pelas datas, eu vou estar com a minha data lá atrás. Depende. A gente falou, aí foi porque só faltou a aula passada. A gente falou que quando você traz uma dimensão, a gente trabalhou na aula passada para a questão do tempo, da dimensão tempo. Então, quando você traz uma dimensão como cliente, ainda que ela não tenha tempo, você parametriza por tempo. E aí você pode trabalhar, por exemplo, com intervalos de tempo. Você dizer, ó, o cliente, de tal data a tal data, Douglas morava aqui. De tal data a tal data, Douglas agora mora lá. A gente falou exatamente sobre isso na aula passada. Aquela que você decidiu faltar. Tá ok? Mas não se preocupe, a sua sorte, para a sorte de você também que nos assiste, né, é o vídeo anterior. Então você volta aí na playlist, o vídeo anterior, a gente falou exatamente sobre isso. Tá ok? Ainda que não seja parametrizado, né, ainda que no operacional não tenha o tempo, porque o operacional só representa o presente. Mas quando eu levo o Data Warehouse, exatamente uma das etapas da transformação é exatamente adicionar o tempo ao registro. Que na verdade, né, a gente viu que atende pelo nome de membro, né? Então seria essa a lógica. Tá bom? Entendido? André, alguma dúvida? Marcos? Podemos continuar? Então, captura das alterações, como eu estava comentando. Então, a ferramenta, exatamente, uma propriedade que toda ferramenta de integração tem que ter, na qual ela pega, então, somente as alterações, se você assim quiser. E aí é por isso, graças a isso, que eu consigo ter, né, uma frequência de atualização muito grande. Alterações, ele vai pegar só as atualizações feitas.
Exatamente, desde a última vez que ele fez o processo. E as atualizações em sessões, é isso? Exatamente, não, claro que tudo que é diferente, quer seja novo ou quer seja alterado. Tá? Claro que o que é novo ele vai incluir, mas o que foi alterado, ele acaba também incluindo dentro da house, que como a gente comentou, né? É uma nova informação para ele, um novo evento. Só vai pegar os que foram alterados. Por exemplo, se eu tenho 1 milhão de clientes, aí eu fiz o ETL ontem, aí de ontem para hoje coloquei mais 5, o ETL só vai pegar 5, porque os outros 100, os outros 1 milhão já estão lá no Data House, não há necessidade de fazer isso de novo. Tá ok? Alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tá? Então as ferramentas são inteligentes a esse ponto, tá? E elas têm que oferecer isso, na verdade, para ser considerado serviço de integração. Se não oferecer, tá? Não é serviço de integração, é qualquer outra coisa, menos uma ferramenta de integração. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. E aí o que acontece então? Tendo essas 3 propriedades, onde a ferramenta de integração então se relaciona com o Data Warehouse? Exatamente esse ponto aqui que está representado pela nuvem. Então, na verdade, a integração através do ETL, ela é responsável por pegar os dados das fontes, transformar esses dados, uniformizar o tipo de dado, né, e tal, transformar os dados, ou seja, criar novos dados se for preciso, criar novas tabelas se for preciso, etc. E pegar os dados e mover, fazer redundância e tal, preparar tudo para que eles sejam inseridos dentro do Data Warehouse. Então, é aqui nessa nuvenzinha, que é o serviço de integração, onde eu extraio os dados, é aqui nessa nuvenzinha onde eu faço as transformações. Por exemplo, o que eu acabei de explicar, de eu pegar o cliente, embora ele não tenha uma data, alterou, né, o endereço, né, como eu comentei do Douglas, e aí, embora ele não tivesse uma data, mas eu adicionar uma data, né, colocar intervalo de tempo, como disse o Douglas, a partir do dia tal começou a morar em tal endereço. Isso é feito aqui, na transformação. Tá? Assim como também, né, a questão de cálculos, né? Por exemplo, eu tenho agora uma média, eu tenho, né, uma média de valores, de vendas, esse tipo de coisa, tudo é feito na transformação. E no final, esses dados são jogados, né, exatamente no Data Warehouse, no modelo que você estiver usando. Se você estiver usando o esquema estrela, então os dados vão estar inserindo os valores nos fatos e os dados nas dimensões. É isso que você faz. Tá ok? Aí seria realmente o papel então da ferramenta de integração frente ao DW. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem, tá? E aí, né, exatamente, nós já comentamos o que seria, né, essa questão do ETL, tá? Então, a extração, eu já bati na tecla várias vezes do que é, nada mais é do que o processo, mais uma vez, você se conectar a várias fontes e trazer os dados para dentro da ferramenta, para dentro do seu contexto, para dentro do seu ambiente, para que possa ser manipulado. E aí, como eu comentei, a principal característica do ETL, é você ter a possibilidade de se conectar a praticamente qualquer fonte de dados, para aí você extrair. Lembrando, não somente bancos relacionais, XMLs, arquivos CSVs, arquivos TXTs, arquivos do Excel, enfim, praticamente qualquer fonte de dados você pode estar utilizando para se conectar e trazer os dados para dentro da tua ferramenta, independente de onde venha, no final, né, eu vou quebrar agora isso aqui, né, vou expandir essa nuvem, né, então vamos colocar aqui as fontes aqui, né, como eu estava comentando, tá? Então, a extração, né, ela faz isso. Ela pega todo mundo e tem como output, né, como saída, né, um formato só. Né, ou seja, todos os dados estão lá no formato já homogêneo. Tá ok? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Tá? E aí essa área, né, os dados, elas então ficam armazenados dentro, né, como eu comentei, da extração, elas ficam armazenados em 2 locais. Ou pode ser num cache temporário, ou pode ser no ODS, caso seja permanente. Tá ok? Como a gente conversou, né? Então, tá certo? O armazenamento dos dados pode ser feito dessa forma. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Depois daqui, independente de onde está o dado, se foi permanente ou temporário e tal, eu vou para a transformação.
A transformação é a etapa realmente que dá o plus, né, vamos dizer assim. É a etapa que realmente torna a ferramenta bacana. É nela que você vai poder fazer um bocado de coisas legais, como unir dados, separar dados, criar estruturas condicionais, ou seja, se eu tenho os registros, aí se o registro for tal, ele vai para um caminho, se não, ele direciona para outro caminho. Então, eu tenho realmente como criar, na verdade, né, em outras palavras, um algoritmo no formato de blocos, né, não sei se vocês já viram esse tipo de programação, tá? É um fluxograma. Você está montando um fluxo de atividades, onde você, então para quem viu o ML seria o diagrama de atividades, onde você tem exatamente todas as operações que você quer que seja feita com dado. E você pode virtualmente, né, vamos dizer assim, praticamente fazer qualquer coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui de operações para vocês entenderem. Eu posso, por exemplo, pegar duas tabelas que eram de diferentes fontes e uni-las numa só, processo conhecido como merge. Mas eu posso pegar uma tabela e separar em duas, processo conhecido como split, duas ou mais, né? Processo conhecido como split. Eu posso, por exemplo, pegar esses dados e verificar se não há sujeira neles. Por exemplo, se alguém não digitou, vamos supor, tem o João, o nome João, eu vou olhar, por exemplo, se alguém não digitou João sem um acento, para evitar falta de integridade, né? Ou ainda vou procurar para ver se alguém não tem o mesmo CPF, mas com nome parecido, né? E aí o banco lá estava como se fosse dois João e na verdade é um só. Tudo isso eu consigo fazer também nessa ferramenta. Consigo fazer estruturas condicionais. Se, por exemplo, todos os clientes, se o campo cidade do cliente foi igual a Fortaleza, continua para esse caminho. Se não, o restante joga nesse outro caminho. Eu tenho como fazer esse tipo de estrutura. Tenho também como fazer estruturas de repetição. Enquanto uma condição for satisfeita, vá fazendo isso com dado. Eu tenho como criar novos campos calculados. Então, por exemplo, como a gente fez até lá no Analysis, né, na aula de laboratório, eu criar um campo nome completo, que seria a concatenação de primeiro nome com o último nome. Eu posso estar criando isso também aqui. Então, praticamente, você tem diversas operações que você pode estar fazendo na transformação. Tá? É uma pena que a gente não vai conseguir demonstrá-las, né, por falta de tempo mesmo, a verdade é essa. Mas se você procurar na internet vídeos sobre ferramenta de integração, você vai ver, né, como funciona, no sentido assim, de exemplos práticos. Mas na prática você vai ver que é o quê? Como eu disse, é um fluxograma. Eu vou ter os quadradinhos indicando exatamente, né, os processos que serão feitos, tá? E eu tenho exatamente nesses processos, igual como diagrama de atividade, eu tenho, por exemplo, critérios de dependência, tá? Critérios de execução e assim por diante. Tudo igualzinho como se fosse realmente um diagrama de atividades. Tá? Ou um fluxograma se você é mais antigo. Né? Porque o diagrama de atividades é um fluxograma melhorado. Tá ok? Deu para entender, sim ou não? Consequentemente, então, a transformação ela terá um início e um fim. O início, exatamente os dados que eu acabei de extrair. Na verdade, o início da transformação já é os dados homogeneizados. E a partir daí eu faço a transformação. O final da transformação é o quê? Os dados prontos para serem inseridos no destino. Então, exato, o Data House nesse exemplo. Mas como eu disse, o ETL, não, como eu falei na aula passada e repito aqui, o ETL não é uma ferramenta só para o DW. O ETL pega qualquer coisa e joga em qualquer outro canto. Aí eu estou mostrando o ETL voltado para BI. Lembra que eu comentei isso aqui na aula passada? Você estava aqui na aula passada. Finalzinho da aula passada eu comentei isso. Cheguei e disse, ó, Data House não é de BI. Data House é uma estrutura para agilizar a consulta, mas eu mostrei como eu poderia estar usando isso para BI. OLAP é uma estrutura analítica. Eu mostrei como usar isso para BI. Agora eu estou falando do ETL e mostrando como eu posso usar o ETL para BI. Mas o ETL é por exemplo, o ETL é um processo que eu posso usar para simplesmente pegar um banco antigo e jogar numa versão atualizada de um novo SGBD que eu estou usando. Então, por exemplo, meu banco era no SQL Server, estou levando para o Oracle. É um ETL que você vai fazer. Você vai pegar realmente se conectar ao SQL, fazer as transformações necessárias e jogar no Oracle. Então, ETL. Claro que mais simples, mas é um ETL. Então, a ferramenta de ETL, né, que a gente está vendo aqui, não é somente voltada para BI. Você pode usar ela para qualquer integração.
Apenas eu estou demonstrando aqui como você usa dentro do contexto de BI. Tá ok? Respondido? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, João? Tá? Então, e aí, consequentemente, né, você faz essas transformações, e aí, consequentemente, o tamanho, né, colocar aqui, o tamanho, né, das propriedades, né, o tamanho, né, sim, pode dizer. O que é que tem? O CRM ele tem estrutura de armazém, ainda que ele não diga explicitamente isso, mas sim. Até porque fazer consulta, se fosse no operacional mesmo, era complicado, tá? Mas sim. É porque, na verdade, o CRM é só o foco. Você cria uma aplicação voltada para o relacionamento com o cliente. Só isso. Tá? Mas é um exemplo de sistema de apoio à decisão. Consequentemente, ele vai ter, ainda que seja oculto, uma estrutura de armazém. Tá? E pode ter ou não uma estrutura de cubo. Geralmente tem. As ferramentas mais tops de SRM, como da SAP, né, da SAP, tem. Tá? Então, aí, voltando. Então, como eu estava comentando, o tamanho dos dados que entra vai ser diferente do tamanho, né, tamanho que eu digo total, né, de dados que sai. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Professor, eu trouxe de 3 fontes diferentes e somando essas 3 fontes, quando o processo de extração acabou, ele me trouxe 1 GB de dados. Somando os 3, então somou, tem 1 GB de dados para manipular, para transformar. Isso quer dizer que no final, quando ele sair para a carga, pode estar 1 GB, pode estar mais de 1 GB, pode estar menos de 1 GB. Geralmente, nunca é igual. Geralmente é mais ou menos que você vai sempre fazer alguma transformação. Então, por exemplo, professor, eu estou trazendo todo mundo, mas eu só quero, estou montando aqui um data house para ser base de um cubo, só na cidade de Fortaleza. Então, você concorda que a saída, né, a quantidade de dados que vai ser inserido no data house é menor do que a quantidade de dados que foi puxado, porque eu vou estar filtrando só por Fortaleza. Tá ok? Deu para entender? Até aqui alguma dúvida? Então é importante também frisar isso. Por que eu estou falando isso? Porque a manipulação dos dados, então, a quantidade de dados vai ser importante você ter uma ideia de manipulação. E aí vem um recurso muito bacana das ferramentas de integração. Na verdade, 2. Primeiro, as ferramentas de integração permitem a cada etapa, cada etapinha dessa, você consegue ver quantos registros e quantos dados foram mandados, deu de output. Tá? Então é muito legal. A ferramenta de integração, quando você executa, você pode ver exatamente, ele vai dizer assim, ó, por exemplo, eu trouxe 1 milhão de registros. Aí esse quadradinho aqui é um area, é uma filtragem. Está dizendo, mas eu quero somente aqueles que a cidade é Fortaleza. Então quando faz isso, aí ele vai dizer, ó, esse 1 milhão só saiu para cá 10 mil. Ele coloca aqui 10 mil. Então você entende já que ele só trouxe 10 mil registros. Aí daqui, por exemplo, fez um split que os clientes com menos de 24 anos vêm para cá, os clientes com mais de 24 anos vêm para cá. Aí aqui, por exemplo, vem, sei lá, 3 mil e aqui 7 mil. Ele mostra os números, 3 mil, 7 mil. Tá? Oi? Split é quebrar, dividir. Split. Tá? E aí eu consigo enxergar, então, em tempo de execução, ou seja, acontecendo a coisa, como está se portando os dados. Porque aí eu posso prever, por exemplo, quanto de HD eu vou precisar, qual vai ser o peso dos processos no HD que eu estou utilizando para armazenar os dados temporários ou de forma permanente. Tá? Eu tenho como prever também exatamente o tempo computacional, ou seja, quanto de processador de memória eu vou precisar para fazer os cálculos, né? Se tiver joins e tal, quanto vai ser o tempo. Tá certo? Então, tudo isso eu consigo ver na ferramenta de ETL. A primeira característica bacana. E a segunda também característica bacana, exatamente também relacionada a essa questão da transformação do tempo, é que eu consigo ter o conceito de snapshot. O que é isso? Você está projetando, né? Você está montando lá o ETL. E aí tu quer saber qual o espaço, né, que está sendo usado, qual o tamanho, mas também quer ver quais são os dados que estão passando. Então, as ferramentas, geralmente, ela oferece um recurso no qual, quando ela chega em determinado ponto, ela pausa, tipo como um breakpoint na programação. Vocês conhecem breakpoint?
Sim, né? Então o breakpointzinho para parar, né? Você tem um algoritmo, você marca lá, ele vai até ali, para e mostra para ti como é que está a memória, né? E tal, pronto. Principalmente de integração, elas têm o mesmo recurso. Lá, exatamente você marca, ele para e mostra para ti como é que tá certo? Você tem exatamente esse conceito que eu disse aqui, né? De snapshot, mas na verdade é porque algumas ferramentas chamam de checkpoint. Ou seja, você tem um checkpoints, que seria como se fossem os breakpoints lá do programa e pausa. O snapshot é porque quando ele para, eu posso pedir para ele armazenar temporariamente para você ver o que é que ele levou de dados, para saber se os critérios que tu está montando são os critérios realmente que estão sendo atendidos ou não. Se tu montou, né, a atividade, a task, né, a tarefa, da forma correta, aí tu consegue visualizar os dados que chegaram naquela etapa, para daí tu validar realmente se ele está trazendo só aquilo que tu quer ou não, tá bom? Aí seria exatamente esse conceito que é o snapshot, o nome, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. E aí, né, exatamente, a carga no final, se depois dessa transformação, desse fluxo todo, eu vou ter a carga. Onde a carga aqui, ela vai jogar no meu data warehouse ou, se for em menor proporção, no meu data mart, né? Porque geralmente a gente comentou que geralmente o projeto vai começar com o data mart e depois é que ele vai crescendo, tendo tantos data marts que chega um ponto de se tornar um DW. E aí a importância é a seguinte: lembra que nós comentamos que Kimball, né, que é o bottom-up, ele começa com o data mart, vai montando os data marts, né? E aí até um ponto que eu vou ter um bocado de data mart, eu posso integrar todo mundo para criar um data warehouse. Lembra disso? Como é que funciona isso aqui na ETL? Seria assim, ó. O load, então, ele vai jogar num data mart. Ok? Professor, eu vou criar o meu segundo data mart. Aí você tem duas opções. Ou você cria um segundo processo de ETL, diferente do primeiro, totalmente diferente, um novo arquivo, e coloca só o processo do segundo, ou você no primeiro quebra e joga outra porção, né, do outro data mart. Ou seja, o processo de ETL eu posso importar de várias fontes e inserir, jogar em várias fontes também. E aí a escolha é sua. Você pode, então, pegar um processo de ETL, um projeto de ETL, fazer com que ele jogue em vários datamarts, ou para cada datamart, você tem um projeto, né, de ETL. Qual seria o melhor dos dois? Não há melhor, mas existe vantagem e desvantagem de cada um deles. Quando você coloca num projeto de ETL para jogar em vários datamarts, quando você for pegar os datamarts e integrar no data warehouse, o ETL é o mesmo. Na verdade, você vai mudar, só ao invés de ser várias fontes, você vai jogar numa fonte só, ou seja, é mais prático, é mais fácil. Oi? Depende do quantos dados você vai estar inserindo. Tá, depende de tudo exatamente da quantidade de dados que você está inserindo lá. Como a gente comentou na transformação, eu posso ter uma porção menor de dados sendo inserida, ou maior. Aí realmente depende muito do sistema. Oi? É interessante para a organização, né? O quê? Porque você consegue saber que todas aquelas fontes de dados é para aquele tipo específico de assunto, né? Não, é o que eu estou dizendo. Geralmente, a gente realmente, assim, não é que seja melhor, mas pelo menos assim, a mais comum é a abordagem do Kimball, né, do bottom-up, exatamente porque é mais palpável para o cliente. Só que a gente comentou que, financeiramente falando, no final, o cliente vai ter gasto mais do que se ele tivesse já ido direto para o data warehouse. Tá ok? Qualquer coisa, você, se não lembra, volta lá para a aula 10, 12, a gente falou sobre isso, tá? Mas voltando, então, ó, eu posso fazer o processo de ETL para que no final, um processo só, para que no final ele jogue em vários datamarts. Ou eu posso criar um projeto para cada datamart. Eu estava comentando as vantagens de você colocar em um projeto só, ou seja, um projeto para vários datamarts. Qual a vantagem? Como eu disse, no momento que você for tornar os datamarts um data warehouse, você só vai editar, né, você só vai alterar realmente o load do ETL, né, tirando todos os datamarts e jogando no data warehouse. Então é mais prático. Só que existe um porém. É exatamente a frequência de atualização. Presta atenção, para cá, para você entender. Ó. Imagina que eu tenho dois fatos que eu estou avaliando. Eu estou avaliando as vendas
ok? E estou avaliando a aquisição de novos produtos pelo estoque, ok? Então, venda para o cliente e a aquisição, né, ou seja, o setor de estoque, né, o setor de compras, né, da empresa, ok? Então, são dois fatos distintos. Se eu montar um projeto só, esse projeto, então, no final, no load, ele vai jogar em dos dois datamarts, concorda? Né? Ou seja, parte dos dados da venda vai jogar no datamart da venda e a parte dos dados das compras, né, do estoque, vai jogar no estoque. Mas a pergunta é, o estoque, as operações que ocorrem no estoque, possuem a mesma taxa de atualização das vendas de uma empresa? Não. Geralmente o estoque ele compra em lote, e as vendas vão acontecendo freneticamente. Só que como eu só tenho um processo de ETL, eu teria que escolher uma das duas periodicidades para utilizar. Ou o ETL vai ser rodado em cima da frequência das vendas, ou seja, a cada 5 minutos já atualiza o DW. Ou o projeto vai rodar na frequência do estoque. Ou seja, uma vez por semana, uma vez por dia. E isso ocasiona dois problemas. No caso do primeiro, que eu atualizar de acordo com a venda, o estoque, então, embora não seja atualizado, mas eu vou ficar acessando aquela fonte. Ah, professor, mas você acabou de dizer que a propriedade é só trazer aquilo que foi alterado. Mas a questão é que, para saber se foi alterado, eu vou ter que acessar do mesmo jeito. Concorda? Eu vou ter que acessar a fonte para saber se foi alterado. Então isso gera processamento. E aí significa o quê? Que o banco, que o sistema, a parte de estoque, teria um acesso frenético a cada 5 minutos, embora os processos do estoque não ocorressem nessa frequência, deixando assim o banco mais lento. Em contrapartida, se eu utilizar a frequência, né, do estoque, que seria por exemplo, uma vez por semana, eu teria o problema de quê? De só enxergar as vendas com intervalo de uma semana depois que elas ocorreram. E aí, exatamente, poderia gerar problemas de tomada de decisão, ou seja, eu poderia perder oportunidades ou não prever riscos, porque eu não estou monitorando, né, na frequência do que as operações de venda ocorrem. Pode exatamente uma semana, só no final da semana, quando eu trouxesse os dados para o DW, eu olhar para ele e rapaz, essa semana foi baixa as vendas. Enquanto se eu tivesse uma frequência, né, realmente de 5 minutos, 10 minutos, eu conseguiria ver o comportamento, né, praticamente em tempo real. Dá para entender a diferença? E isso quando eu uso um projeto só. Oi? Aí nesse caso seria interessante dois processos de ETL. Aí exatamente aí a vantagem, porque cada processo teria a sua frequência. Você chamaria, você agendaria para ser feito na frequência que você achasse melhor. Só que aí eu tenho o problema de exatamente de quê? De quando eu for integrar todo mundo, montar o data house, eu vou ter um retrabalho, eu vou ter que pegar todas as lógicas, todas as transformações principalmente, de cada ETL e trazer para um só. Está entendendo que o negócio é complicado? Mas aí, mais uma vez, lembra aquela frase, você também que nos assiste, there is no silver bullet. Não há bala de prata. Você vai escolher qual a estratégia de acordo realmente com o ambiente. Mas é importante frisar, já dou a voz, João. É importante frisar mais uma vez o seguinte, o load, então, ele pode ser sim para várias fontes. Ou seja, eu posso pegar dados e jogar em várias fontes. Que no nosso caso, no mundo de análise, você poderia pensar que eu posso jogar então o quê? Em vários datamarts. Tá ok? Não é problema. A ferramenta suporta isso, ó, brincando. Tá maior, lindo. Funciona que é uma beleza. Aí a escolha é sua. João? Está pegando dados trazidos do data e levando novamente para o banco, é isso? Não, mas para outro banco seria o armazém, né? Na verdade, para outro banco só. Né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo é pegando os dados da fonte e jogando no Data House. O Data House a gente já comentou que ele é realmente um outro banco. Pode até ser fisicamente o mesmo servidor, mas não é recomendado. Depois do ETL... Aí que os dados são jogados, o L do ETL, o load, é que joga os dados no DW ou no Datamart.
Isso, exatamente. A partir daí, o restante é o que você viu até lá no laboratório. A ferramenta de análise se conecta ao Data House, puxa os dados para dentro dela e daí faz a análise. Exatamente. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando, mais uma vez, o ETL eu posso usar para várias coisas, inclusive para BI. Da mesma forma o DW. Lembra? Eu comentei que o DW é uma solução para agilizar a consulta. Então, você não precisa ter BI para usar um armazém. Você pode muito bem, professor, tem umas consultas aqui que estão levando 5 minutos, eu quero agilizar. Você pode criar um armazém de dados para garantir que essas consultas serão feitas rápidas, né, da forma mais eficiente possível, porque lá, como a gente viu, vai ter redundância. E aí, mas você não é obrigado a ter um cubo. Eu tenho o DW, tem um cubo? Não. Como comentei, são ferramentas, tecnologias independentes, mas que eu posso combiná-las para permitir análise de dados. E é isso que a gente está vendo aqui. A gente viu como combinar, como usar o Data House nesse contexto de análise, e agora estou mostrando como eu uso ETL nesse contexto de análise de dados também. Não, aí que tá. Eu lembro que eu posso até, dependendo do... Pronto, se você estiver usando o esquema floco de neve, lembra que a gente comentou o esquema floco de neve? O esquema floco de neve, ele é normalizado. Então, eu poderia estar jogando os dados realmente normalizados. Embora nós saibamos, né, nós discutimos aqui, que na verdade a grande parte dos data marts e dos data house usa o modelo estrela, exatamente porque eles são desnormalizados, são mais rápidos para serem consumidos pelo cubo, pelas ferramentas de análise. Tá ok? Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Nenhuma? Tá? Então, para encerrar essa parte de Data House e ETL, e eu só começar a falar de um assunto que a gente vai nortear a próxima aula, que é perfil de dados, que é o assunto mais importante do módulo, tá? É só lembrar, então, que o ETL é que é responsável, né, por baixo dos panos, garantir as 4 propriedades do Data House. O Data House é orientado a assunto, lembra disso? Aonde é que vem a orientação ao assunto? Exatamente quando eu extraio somente aquilo que vai me interessar para montar o fato que eu estou avaliando. Então, o ETL ele não traz o banco todo para a ferramenta de integração, ele traz apenas aquilo que tu definiu que é importante avaliar. Então, orientar assunto. Segundo, a questão da integração. Eu acho que ficou provado aqui, exatamente que o ETL é que junta todo mundo em um formato normalizado. Terceiro, oi? Exatamente. A limpeza, na verdade, né, seria uma etapa aqui, ó, que algumas pessoas consideram ela uma etapa pré-transformação, outros consideram como transformação, tá ok? Mas basicamente a limpeza seria uma pré-transformação. Pré-transformação mesmo, por ETL, é exatamente a criação de novos dados, tá? Ou, né, a manipulação destes, não somente limpeza por causa de erro do usuário, por exemplo, tá bom? Enfim, voltando. Então, o ETL garante a questão de orientar assunto, garante a questão do integrado, porque ele traz todo mundo para um padrão só, para um formato só. Ele garante também o não volátil, né, porque exatamente depois disso eu vou estar armazenando e armazeno histórico e guardo para o resto da vida. E o ETL também permite eu parametrizar por tempo, foi aquela dúvida que você perguntou. Eu trago o cliente, percebi que ele mudou, então eu posso pedir para o ETL para automaticamente adicionar a data que ocorreu aquela alteração. Para daí eu ter o Douglas quando morava no Edson Queiroz e o Douglas Bossal quando ficou rico e agora morando na Beira-Mar. Então, o que seria exatamente isso? Tudo isso é feito por quem? Pelo ETL. O DW só recebe os dados mastigados e insere dentro dele. Ele não faz nada de transformação, nada. Simplesmente é um insert, ou seja, no final o load é um insert, né, um insert volumétrico que a gente chama, né, book insert, né, vocês vão talvez já tenham visto esse termo, ou seja, uma inserção em volume de dados dentro de um banco, é só isso. E o Data House não faz nada. Quem faz toda a magia, então, de quebrar de desnormalizar, de pegar o operacional, criar fato, as medidas e tal, quem é que faz tudo isso? É o ETL. Tá ok? O DW já vai estar com isso pronto. Que foi o caso quando a gente foi lá no laboratório. A gente já pegava exatamente um banco, né, que é o AdventureWorks, já pronto, né, já todo normalizado. Lembra, né, tinha tabelas fatos e DIM, né, que era de dimensions, já todo formatado, todo bonitinho. Aqui dali, na verdade, é oriundo, é gerado a partir do ETL. Então, quando a gente brincou com o cubo, a gente já tinha o DW criado, já resultado de um ETL. Mas para chegar no DW, eu tenho que passar pelo ETL.
Tá ok? E aí por isso que norteia o assunto que a gente vai começar hoje e terminar na próxima aula. Que é exatamente para então eu montar um DW, eu preciso saber primeiro qual vai ser o esquema, dimensões e fatos, que nós já vimos como fazer isso. Só que o segundo passo é o seguinte, beleza, eu tenho como vai ser no destino. O segundo passo é, eu tenho que então ver como é que está na origem e entender quais são as transformações que eu vou ter que fazer para que o dado da origem torne-se compatível com o destino. Em outras palavras, eu vou ter que traçar uma coisa chamada perfil do dado, profile, perfil do dado. Diga. Uhum. Exato. Exatamente, é isso mesmo. Tu teria que pegar os dados, por exemplo, eu sei que a fato é a venda. Aí a fato os valores, né, as medidas vão vir da tabela tal, tal e tal. Então tu criaria uma tabela aqui dentro, né, uma estrutura, na verdade, um result set, e aí faria o select para pegar todas as medidas e jogar dentro dela. E aí no final tu jogava isso, fazia um insert volumétrico, né, em volume, dentro da tabela de fato, entendeu? Ou seja, a criação de dimensões e fatos ocorrem ocorrem aqui, tá ok? Na transformação, depois do ODS, tá? Depois do ODS, porque o ODS, lembra, é somente a unificação dos dados num único formato, ainda continua tudo normalizado. Então, para desnormalizar essas coisas é feito aqui, TL. Então vocês estão vendo que aqui é um pulo do gato muito importante, embora relativamente simples, né? Quem depois der uma olhada, né, ao longo das aulas também aqui, a gente vai falar muito isso, mas se você já procurar agora, né, nesse final de semana, no feriado, você procurar sobre vídeos mostrando ETL, então você vai ver que o conceito é muito simples. A sacada mesmo fica por parte do projetista, né, que realmente vai definir como vai ser usado. Você tem tarefa para fazer tudo que você imaginar, tudo. Tá? Splits, quebras, junções, joins, né, agrupamento, tá? Você consegue fazer um bocado de coisa bacana. A gente vai até falar de algumas operações dessa, talvez na próxima aula, mais tardar na outra aula. Tá bom? Agora, alguma pergunta? Então, para encerrar, como eu estava comentando, eu preciso conhecer, então, como é o dado. Como é o dado que eu estou recebendo, qual o formato que eu vou estar inserindo lá no final, para daí eu determinar as transformações necessárias. Por exemplo, se eu sei que lá na tabela de dimensão, em cliente, eu só vou ter o nome completo, né, o full name, mas lá na tabela operacional eu tenho first name e last name, que é o padrão americano, né? O americano gosta de armazenar o nome separado. Você já sabe que na transformação você vai ter uma etapa onde você vai exatamente pegar dois campos e criar um terceiro, que vocês viram isso lá em SQL. Né? Um campo compute, né? Ou seja, um campo calculado. Tá? Então você pode criar exatamente um campo onde você diz qual é a regra de criação desse campo. Você diz, não, quero juntar o primeiro nome com o sobrenome e com espaço em branco no meio. Pronto, aí ele faz e quando vai inserir aqui já vem o nome completo. Então você precisa conhecer exatamente como é o dado. Professor, lá na minha ferramenta eu estou trazendo ele como money, né? O SQL Server tem money, mas o Data House ele não trabalha com money porque lá eu estou usando o MySQL e o MySQL só tem decimal. Então você tem que entender como você vai pegar esse dado e transformar nesse outro. Ok? Ou então, por algum motivo, vamos supor, você está puxando de um arquivo texto. Arquivo texto, para quem não lembra, né, ou para quem não sabe, tudo que você traz no arquivo texto, por padrão, é o quê? Texto. Mas imagine que lá tem uma data, tu quer que ele trate como data. Está entendendo? Ou seja, você tem que entender como vai ser o dado como é o dado na origem, como vai ser no destino, para você exatamente definir as transformações. E essa área de estudo nós chamamos de perfil de dados. Na próxima aula, exatamente, nós vamos focar sobre isso. Como alguns tipos de conversões comuns e, consequentemente, algumas operações que acontecem relacionadas a isso. Tá, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, antes de encerrar com você que nos assiste, que nos prestigia. Estamos chegando, né, no final. Daqui a mais alguns capítulos você vai saber quem matou quem, né, quem se casou com quem ficou feliz para sempre, quem realmente ficou, né, na pindaíba.
Paraíba. Né? Espero que você, se é meu aluno, né, esteja nos felizes para sempre, né, e não no outro lado. Né? Espero que não seja o vilão da história, que senão, né, nas minhas histórias é diferente da novela da Globo, o vilão sempre se dá mal. Tá? Então, tá certo? Né, para você que nos assiste, né, continue prestigiando, estamos perto realmente do final dessa, na verdade, dessa visão geral de BI, tem muita coisa bacana que infelizmente o tempo não permite nós comentarmos aqui, mas estamos à disposição para eventuais dúvidas, para o que você precisar. Tá? Então, um abraço e até a próxima.